aranha. O Berino arrumou uma cadeira já aí, bem? É necessário contar essa história porque vocês saberem como é que é o Nordeste em certas regiões. E nós morávamos nessa fazenda, nós pagávamos renda de 4 Quer dizer, 4 arrobas de algodão que meu pai colhia, um era do patrão. E o patrão é o seguinte, naquela época ele tirava, eu lembro bem que ele tirava o dinheiro no banco a 1,5% ao ano e emprestava a nós a 3%. Agora, o caderno era dele, a caneta era dele, ele que somava, ele que pesava e ele que descontava quem devia e quem não devia. Teve uma vez, só para você ter ideia, nós estávamos numa situação assim, não tinha nada em casa. Mas a minha mãe sempre, quando não tinha nada, ela pegava a espingarda velha e se mandava para o mato, sozinha. Eu lembro que uma vez ela foi caçar siriema, chegou porque lá na época da seca, as aves caem tudo a folha, né? De longe você vê, assim, a lua clara, de longe você vê o pássaro sentado na árvore. Aí chegou numa árvore assim, tinha 2 siriemas. Aí ela tirou numa, aí a siriema caiu, né? E a outra voou. Aí ela foi e falou pro meu pai, Domingo, pega lá a siriema. Aí meu pai foi e falou assim, não, peraí, deixa eu pôr fogo no meu cachimbo, né? Aí quando meu pai foi pegar a siriema levantou e correu. Ah, mas a minha mãe ficou brava, viu? Esse bosta, falou assim, esse bosta a gente manda ele pegar a siriema, ainda vai pôr fogo na porra desse cachimbo dele, mas ficou bravo em casa, né, meu? Quando eu saí de Fortaleza, eu morava com meu pai e minha mãe, eu que praticamente, meu pai não tinha aposentadoria, estava lutando para se aposentar, né, na época. E aí eu vim embora para São Paulo, eu vim para São Paulo para poder, de São Paulo ir para o Acre, mas quando chegou em São Paulo o dinheiro acabou. Aí o dinheiro não dava para mim ir para o Acre, eu tive que ficar lá. E depois eu arrumei emprego numa metalúrgica, né. Eu fui trabalhar em Ruge Ramos, perto da Mercedes, onde trabalha o Lula, de trás, na divisa de São Bernardo com Santo André. Trabalhei 9 meses. Quando foi em 77, eu, na visão de ter um dia uma casa para morar, ou ter um pedaço de terra para trabalhar, eu falei para ela, bem, se nós ficar aqui em São Paulo, nós vamos trabalhar a vida inteira pagando aluguel. Vamos embora para o Acre? Ela disse, vamos. Aqui eu cheguei aqui dia 20 de setembro de 77. Vim de São Paulo para cá e comprei um direito de posse. Lá mais ou menos onde está aquele gado ali desse lado aqui. Até ali daquela baixada ali, da baixada para lá. Que essa baixada aqui, essa parte aqui pertencia a outra pessoa. Minha mãe do rapaz que me vendeu. E aí eu comprei. Depois foi que nós negociou. Foi a hora que o Bandeira chegou, nós pegou e comprou essa parte aqui, né? Essa parte daqui. Eu morava naquela casa, estava naquela casa ali. Acho que eu já estava naquela casa ali quando o Chico veio visitar eu. Não tem bem lembrança. E aí ele perguntou de onde eu tinha vindo. Eu falei que eu tinha vindo de São Paulo. Ele falou, o que você fazia lá em São Paulo? Eu falei, ó, eu fui metalúrgico lá, fui retirinista. Aí ele ficou todo empolgado em saber que eu tinha sido metalúrgico em São Paulo, né? Você foi metalúrgico? Fui. Eu digo, rapaz, então... Aí ele achava que ser metalúrgico naquela época, lá em São Paulo, todo mundo tinha uma cabeça já esclarecida, uma consciência política, né? Na verdade. Porque nisso estava surgindo as greves do ABC, né? E aí já estava acontecendo, mas ainda estava num período da ditadura muito assim, ainda meio difícil, né? De se destacar como liderança, pessoas naquela época, quando a gente falava alguma coisa do governo, era considerado subversivo, né? Eu sei que quando nós chegamos aqui, era muito difícil as coisas, né? Não tinha aula para as crianças, como eu tinha até a 8ª série, né? Aí o Pedro falou, bem, você tem que dar aula para essas crianças aí que são todas analfabetas. Aí começamos pelo Mobral, não sei se vocês já ouviram falar o Mobral, né? Aí pela prefeitura. Aí comecei a dar aula para as crianças, né? Aí depois surgiu
o governo do estado veio aqui, né? Aí fez uma reunião com o pessoal tudo, aí falou, quem vai ser a professora aqui é a dona Alberina. Eu sei que fizeram o posto de saúde depois que eu fiz esse curso, né? Aí eu sei que comecei a trabalhar, ver o equipamento tudinho do posto de saúde, eu aplicava injeção, né? Passava remédio, comprimido quando vinha a pessoa doente. E eu trabalhava no posto de saúde pela manhã e à tarde dava aula. Era 42 alunos da primeira à quarta série. Decorrer do tempo, aí eu já estava entrando no sindicato, já tinha me filiado no Sindicato Brasileiro, depois me transferi para o Sindicato de Chapuri. Começou a acontecer a transição, né, do extrativismo para a pecuarização dos seringais, né? Os seringais foram todos vendidos para pessoas, né, do sul, do centro-oeste, de tudo quanto é lugar no Brasil. E aí começam os conflitos, né, porque quem comprou queria... Quem vendeu não disse que essas áreas de seringais eram habitadas. E quem comprou queria desabitar de qualquer forma. E aí começam os conflitos, né, que tem expulsão, tem casa queimada, né, tem indenização. Os fazendeiros estavam, de uma forma muito violenta, expulsando os seringueiros daquela região. E era muito cruel, porque ele usava pistolais, eles usavam o poder judiciário, principalmente a parte de cartório, para falsificar documentos. Então era uma situação extremamente difícil e eles estavam. Para você ter uma ideia, nós temos hoje mais ou menos 30 quilômetros de estrada, de rodovia de Chapuri para Itaçolândia, que são áreas de fazenda que pertencem a um único fazendeiro. Ganhamos a direção do sindicato em 1981. E aí o Pedro Rocha fazia parte desse grupo, ganhamos o sindicato. A partir dali, a gente chama que a partir daquele momento, nós resolvemos endurecer fortemente contra o desmatamento na nossa região. E aí estava surgindo os empates, né, nos seringais, né? E aí começava a juntar. O próprio seringueiro, ele se encarregava de ir na área, aí convocava o delegado talvez da área, que era o delegado sindical, né? Aí junto com ele saía convocando o pessoal. Tal dia nós vamos fazer o empate, tal hora estamos lá. E aí era a hora da gente ir. E aconteceu vários, mas aconteceu mais no seringal Santa Fé e Nova Esperança. Pelo lado de Brasileira, aconteceu, que eu tenho as fotos aí, em Boca do Acre. O seringal, o sindicato estava muito forte, o Sindicato Brasileiro, com o final do Wilson, né? Por isso que ele foi marcado para morrer. E aí ele foi... soube que lá estava derrubando uma grande área, os fazendeiros, e tinha muito jagunço, aí ele encheu um caminhão de seringueiro e foram lá e fizeram um empate lá. Pegaram um braçado de armas, assim, espingarda, rifle e muitas armas, né? E aí eles entregaram essas armas tudinho para a Polícia Federal. E aí, com isso, o sindicato ficou famoso, né? Que esse foi um dos primeiros empates que aconteceu naquela região, né? Foi esse empate de Boca do Acre, né? Aí aconteceu isso aí, nós começamos a fazer os empates em Chapuri, né, meu? E se nós não tivéssemos empatado, feito esse tipo de ação, hoje o seringal Santa Fé tinha sido tudo derrubado, o Nova Esperança, seringal Filipina, e não foi à toa que assim que eles criaram a UDR, o Caiado criou a UDR, eles criaram um escritório da UDR lá em Chapuri. Aí tinha uma preocupação, não tinha? Muito grande. E os meios de comunicação divulgavam toda essa questão, por exemplo, do avanço da pecuária, que desenvolvia tudo isso. Já imaginou? Você derruba uma área, por exemplo, do tamanho dessa Boa Sorte aqui, de mil e tantos alqueiros, e semeia capim, e que aí você vai tirar o boi daí a 4 anos, isso é desenvolvimento. Enquanto lá tinha castanha, tinha seringueira, tinha o morador lá dentro que poderia, e a biodiversidade, né?
tudo isso. Isso é desenvolvimento. Só quem é tapado da mente que acredita, né? Eu assisti derrubada que o cara sameava capim de avião. Tudo aquela madeira não aproveitava nada. Aquilo lá, tudo virava cinza. Não virava cinza, virava pó. E pra gente, assim, você começava a ver aquilo lá, era um crime, né? Foram muitos momentos de muita tensão, de muito risco, né? Nós arriscamos muito a vida, né? Mas tinha que arriscar. Ou arriscava, ou eles tomavam de conta de tudo. E o mais grave naquela época é que nós não tínhamos a nosso lado ninguém, a não ser a igreja de forma muito tímida, a igreja católica. O Estado era contra nós, dizendo que o Estado, a polícia era protetora dos bandidos, né? E o fazendeiro com dinheiro, e nós não tinha nada, mas tinha a razão de lutar para que a gente conseguisse conquistar o nosso espaço, conquistar aquilo que a gente não tinha, que era o direito de permanecer na terra e depois de permanecer na terra, começar a trabalhar o melhoramento das nossas condições de vida, trazendo a educação, trazendo a saúde, trazendo o transporte, a eletrificação e tantas outras coisas. Quando eu percebi que a coisa estava se afunilando, né, correndo um risco, eu já tomava o banho cedo, ia para o igarapé, que tinha um igarapé que eu tomava banho. Eu ia lá no igarapé de dia ainda, tomava banho. Escureceu, fechava a casa. Fechava a casa e a gente ficava com uma casa fechada, porque só abria quando chegava uma pessoa conhecida. Porque ficar abrindo a janela assim, não era para qualquer um não. Era muito perigoso, né? Quando foi no dia que o Chico foi assassinado, eu fui de casa para Chapuri, cheguei lá, era mais ou menos umas 9 horas, 9h30, e o Chico estava na casa dele e tinha acabado de receber umas cartas lá da Europa, né? E ele estava lendo as cartas, aí eu cheguei, ele falou comigo. Aí eu perguntei, e esse caminhão que está aí, Chico? O caminhão tinha sido um projeto que eles tinham feito para a cooperativa do seringueiro, que já tinha sido criada lá em Chapuri, para puxar produto, né? Mas infelizmente o primeiro viagem que o caminhão deu para a Estrada Velha, que é onde eu morava, que era realmente para onde o caminhão ia viajar mais, ir para o Cachoeira, ele deu a primeira viagem para transportar os pessoal para vir para o velório dele. E foi aquilo que mais nos deixou assim, massacrado, né? Preocupado na situação. A gente fazia uma luta tão grande para ter um transporte, que nem ele fez, né? E a alegria dele ter o caminhão. E o caminhão, a primeira viagem que fez, civil, foi para puxar o pessoal para o velório. Quando nós chegamos aqui, foi na hora que estava passando a novela, aquela novela da Globo, Vale Tudo. E a Ilza mais a Alberina estava assistindo aqui, sentada com as crianças, assistindo a novela. Aí ele foi, pegou as coisas, levou lá dentro e guardou lá e veio e falou para a Ilza, Ilza, as coisas já estão lá dentro, eu cumpri a minha missão e agora eu vou jogar um dominozinho. E nisso, nós entramos lá para dentro, chamou os policiais, os dois, e entramos. Entramos quando chegamos viemos por esse corredor aqui. Aí, como a mesa estava aqui, aí eles sentaram aqui e começaram a jogar. Nós estávamos em cinco pessoas e aí eu fui e apostei nas pedras do Chico motorista que estava desse lado aqui. Aí ganhamos a primeira partida e aí na segunda eu fui lá na Casa Loteca. Mas nisso a Ilza veio de lá, terminou a novela, botou as panelas aqui em cima deles e vamos fazer a janta. Aí eles pararam e nisso o Chico, eu vou tomar um banho para poder jantar. Aqui, quando o Chico subia essa escada, o Chico sempre falou para o Zusa. Quando o Zusa estava de segurança com ele e o Zé Maria, o Chico falava, Zusa, quando eu subo essa escada aqui, eu sinto a frieza do chumbo nas minhas costas. Por que ele falava isso?
porque ele tinha muita impressão que eles podiam vir se esconder dentro daquelas árvores lá e daquelas árvores acertar ele, subir na escada, né? Mas os meninos, quando estavam de segurança, trabalhando com segurança dele, primeiro, quando ele ia tomar banho, eles desciam, verificava toda a área, olhava por baixo, por trás, por todo canto, focava com a lanterna e verificava toda a área para poder descer, para poder mandar ele descer. Quando ele via que não tinha nada, problema nenhum, ele falava assim, agora Chico, pode descer. Ele veio na porta primeiro, abriu só uma brechinha e falou, vixe, aqui está tão escuro, né? E aí eu não comprei uma lâmpada, porque aqui em cima tinha uma lâmpada que acendia uma lâmpada, né? Mas de vez em quando apagava, né? E tinha outra dentro do banheiro. Aí nisso, ele veio, entrou no quarto, pegou a lanterninha que ele tinha, pequenininha, aí chegou na porta e abriu, né? Quando ele abriu a porta e deu isso aqui para... Quando ele estava aqui a primeira vez, a porta estava fechada, né? Nessa posição. Aí ele chegou e abriu um pouquinho só fez assim. Vixe, aqui fora está tão escuro. Os policiais estavam ali e só fez Aí ele, para ele mostrar que não estava com medo, ele entrou lá dentro e pegou a lanterninha e veio. Ele falou aquilo, no meu sentido, na minha avaliação, é que ele falou exatamente que estava meio escuro para eles descer e verificar a área se tinha algum problema, né? Mas aí não, eles ficaram parados aí e ele desceu. Chegou aqui, foi abrindo a porta assim. Quando ele abriu a porta, que focou, certamente os caras estavam ali de trás daquele canto ali, né? Porque foi muito em cima o tiro, né? E daqui ele só pôs as mãos na cabeça e disse, puxa vida, me acertaram. Pedro, ele está vivo do nosso meio aqui, voltou para São Paulo, entrou no movimento do Sem Terra lá em São Paulo, o movimento sindical, o movimento da CUT, entrou lá em São Paulo porque o movimento aqui, os companheiros aqui do Acre entenderam a importância que tinha de manter ele vivo. E aí, para manter ele vivo, ele seria importante ele sair daqui, porque ele era, depois da morte do Chico, ele passou a ser uma das pessoas mais procuradas, algum motivo de raiva os fazendeiros tinham, os pistoleiros daquela região da Estrada Velha e desse pessoal dessas fazendas que viviam matando, realmente estavam muito interessados pela morte dele. 1º de janeiro de 98, né? Aí nós veio por lá, comboio de carro, ônibus, aí passamos ali, né? Quando entramos nessa reta que nós pegou para cá, aí lá na cancela o pessoal já viu logo um cascavel, né? Aí já ficou todo mundo assustado, né? Aí viemos e fizemos um acampamento aqui, que era limpo, estava limpo, não tinha esse barranco, era mais certa a terra aqui. 2 dias que eu fiquei aqui, que eu voltei, cheguei em casa, eu falei para ele, né? Ele estava trabalhando de sapateiro na fábrica. Aí não tinha nem 18 anos ainda, estava com 17 anos. Eu falei, Heron, meu filho, eu fosse você, ia para aquela ocupação lá, ia para aquele acampamento. Aquela terra vai sair. Só assim nós vamos voltar a ter um pedacinho de terra nosso mesmo. Aí ele veio um dia de domingo e olhou o acampamento, olhou toda a área, já começou a se entrosar com o pessoal. O pessoal tudo animado, né? O pessoal tudo entusiasmado. E a solidariedade, esses valores que você vai encontrar só quando a pessoa está acampada mesmo. Ele foi na fábrica, pediu a conta e botou a mochila nas costas e veio. Ali eu tinha eu falei, o barraco meu era bem ali em cima.
É, que o do Heron era mais aqui embaixo. Mas isso aqui era tudo cheio de barraca, de lá de cima até aqui, ó. Nós aqui foi colocado 17 de abril em homenagem aos companheiros de Eldorado dos Carajás. Aos 21 companheiros que foi morto lá na curva do S. E eu sei que aí o pessoal foram se organizando na questão da produção. E aí plantamos muito arroz e o pessoal foram plantando arroz, que a terra foi fazendo já a discriminação já, separando os lotes. Aí aquelas áreas que estavam limpas, onde podia plantar, a gente já ia plantando, né, meu? Eu sei que aqui no segundo ano, no terceiro ano que nós estávamos aqui, foi a produção de arroz maior da região. Nós tiramos aqui aproximadamente 7.000 sacos de arroz. Uma produção muito grande de arroz. E aí o lote que foi sorteado foi esse lote aqui, que é o lote 45. E minha agrovilha é aqui, o lote é lá embaixo, né? E a gente foi plantando algumas coisas. Primeira planta que eu fiz aqui, eu plantei uns milho. E o milho, a terra bonita, eu digo, não, isso aqui não tem jeito de não dar milho, né? Mas como a terra ela não estava corrigida, né? Com calcário, com o que deveria corrigir com matérias orgânicas, né? E aí o milho ficou amarelinho, parece que estava com malária, né? Aí acabou naquilo ali. Aí eu fui incorporando algumas matérias orgânicas e fui plantando. Essas árvores que vocês estão vendo aí, foi tudo plantada por mim aqui. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. E a gente está em várias cidades por aí, tanto a cooperativa, né, que o meu filho está trabalhando, que o ano que vem também eu quero passar essa responsabilidade para ele mais a NEA na questão da associação. Eu já estou um pouco cansado das pernas e a gente já deu um passo muito importante, que é a construção desse barracão, que é umas conquistas que a gente já tem aí, um friorino que a gente tem, né? E a gente tem esperança de conquistar um caminhão para a gente transportar os nossos produtos e cada vez mais incentivar os trabalhadores. Nós estamos com a associação que trabalha mais com os hortifruti, nas merendas escolar, a PA também, né, que é um programa do governo federal, através da Conab, e que também vem se acabando também, com esse governo que está aí. E também aí a gente passou a trabalhar mais com as merendas escolar, né, organizando o hortifruti, mas também a questão da cadeia do leite aqui no assentamento. Foi uma conquista também, trazer um posto de saúde aqui para dentro, que atende de segunda a sexta-feira, 2 vezes tem médico por semana, segunda e quinta-feira, né? Tem, acho que é 3 médicos cubanos que atendem aqui dentro. Nós temos uma escola tempo integral, tem uns 105 alunos que estudam tempo integral, né? E tem um ônibus que leva as pessoas para a cidade para estudar depois do meio-dia até 5 horas, e esse ônibus já vem deixando uns e levando outros que estudam à noite. Daqui de dentro saiu 5 médicos que estudou em Cuba, 5 pessoas que estudou em Cuba, no assentamento inteiro, né? Se formou-se, hoje estão atendendo por aí nesse Brasil afora, né? Trabalhando. Isso para nós é muito importante. Teve ali que formou veterinária, teve outras pessoas que formou em engenheiro agrônomo, teve outros que formou em técnico em administração. E isso, para nós, são as conquistas que a gente vai adquirindo no decorrer da carruagem, né? No decorrer da luta, né? Que é a formação dos próprios filhos, que a intenção nossa e a luta nossa, e que os próprios nossos filhos fiquem aqui para não precisar ir para a cidade, né? Mas para isso precisa haver nós lutar por uma escola uma escola do campo, né? Que nós não tem a escola no campo, mas não é um modelo de escola do campo. Se isso aqui fosse uma fazenda que tivesse ficado à disposição da usina plantar cana, teria quantas pessoas morando ou cuidando disso aqui? Pouquíssimas pessoas. E que nós não tivesse aqui, nós estaríamos lá na cidade. Eu com a aposentadoria de um salário mínimo, eu ia dar para mim sobreviver? Não tem só as 160 famílias, tem mais, né? Nós temos aproximadamente se for pegar todos os habitantes que estão aqui dentro, fica em torno de uns 600 a 700 pessoas. Isso se não tivesse lá
aqui dentro estaria na cidade aumentando o caos social, a questão social da cidade, né? Por isso que a reforma agrária é importante. Hoje eu vivo, com vários outros companheiros, eu vivo da minha produção, né? Mandioca, acerola, né? Uma vez uma banana quando tenho, e a gente vai caminhando com ela. Olha como é que é essa terra aqui, ó. Já pensou plantar um feijão aqui agora? Meu Deus do céu. Plantar um feijão aqui. Olha aí. Maravilha. Não é que eu sou um cara rico mesmo, eu não sou. Aqui é a divisa. Daqui para lá é meu lote, daqui para baixo é reserva. Isso aqui não é meu, é da natureza, né? É da sobrevivência de quem está aqui, né? Que se tiver alguma cutia, é da cutia, se tiver alguma paca, é da paca, é do tatu, é do gato, da onça, dos passarinhos, né? Aqui é nosso, não tem patrão, o que a gente faz é nosso, a gente trabalha de noite, nossa semana, sábado, feriado, não tem dia, mas só que é nosso, é para nós. Esse nome chama o quê? Liberdade, né? Verdade. Que é um valor maior para as pessoas, é a liberdade que a gente tem, né? Isso aí ninguém compra, a gente adquire, né? A gente conquista, né? A liberdade não tem preço. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos só os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. A ordem é ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira.